Toda vez que a gente discute a ética no esporte, eu vou tentar resumir aqui um pouco dos temas que aparecem quando a gente fala sobre ética no esporte, né? É muito comum a gente falar sobre doping, que de certo modo também resvala na questão de drogas, né? E é uma discussão bastante complexa, porque o doping ele passou a ser um mal dentro do esporte, mas também como um efeito colateral do desenvolvimento do esporte, ou seja, desse processo de profissionalização do esporte, ou seja, o momento onde o atleta ele deixa de praticar a atividade de uma maneira amadora para uma maneira profissional, portanto tendo ganhos financeiros disso, e aí existe toda uma pressão sobre esses atletas, sobre os técnicos, na busca pelo resultado, e essa pressão faz com que eles recorram a estratégias que não são lícitas dentro do esporte, né? Então é bastante complexo falar sobre isso. Eu sempre recomendo a leitura do livro A Corrida Secreta de Lance Armstrong. É recente, uma publicação recente, mas é interessante porque mostra todo o anseio e a angústia dos atletas que eles se dopam. Eles sabem exatamente que aquilo está contra as regras, mas ao mesmo tempo eles se veem numa situação sem saída no uso de substâncias ilícitas. Bem, né? Um outro tema também, né, ligado à ética, é na direção das equipes, né? Então, o momento que o técnico está numa competição e aí dele usar as normas, o regulamento da competição, é aquela velha história da gente falar, bem, deve-se ou não, deve ou não o técnico facilitar o jogo para o adversário quando a derrota é benefício para ele. A gente vê isso muito, aconteceu, por exemplo, na Fórmula 1, quando a gente via literalmente o Rubens Barrichello tirar o pé do acelerador para que o Schumacher pudesse passar e ganhar os pontos. Então, isso é um trabalho de equipe ou não? Isso é bom ou não para o esporte? Eu digo, um bom exemplo disso é uma exigência, além daquilo que o corpo suporta, no volume de treinamento, né? Então a gente vê equipes que treinam 8 horas por dia, né? Quer dizer, isso certamente vai causar um prejuízo à saúde daquele atleta, né? Ou então de uma criança que ela fica sujeita a um treinamento precoce, né? Então na tenra idade ela já tem que fazer determinados gestos esportivos que não condiz com a faixa etária, com o período de desenvolvimento dela. Então isso também é uma questão ética que a gente tem que discutir, né? Devemos ou não, né, ter esse tipo de atitude. Já na linha da sexualidade, ligado à mulher no esporte, a inserção da mulher no esporte, que foi um fato importante, né, e que ainda tem muitos tabus a respeito disso, um preconceito muito grande. A gente percebe isso principalmente em comunidades que ficam na periferia das cidades. Aqui no Grande ABC a gente percebe esse movimento. Então, a menina ou a adolescente que está na periferia da cidade, a própria comunidade inibe a participação dela no esporte. É como se o esporte ela fosse um terreno só para os homens, entendeu? Isso é um problema que ainda ocorre, né? Eu fico muito triste e chateado quando eu vejo a nossa juventude achando que o doping é uma coisa absolutamente tranquila, porque a pessoa é responsável pela vida dela e ela faz o que ela bem quer, sabe? Então é muito triste falar isso, é um erro muito, muito comum, tá? Existe um outro tipo de doping também, porque é o doping que pode modificar por completo todas as relações, não no esporte, no mundo. Eu estou me referindo ao doping genético, tá? O doping genético é um doping que é muito difícil de você detectar, porque existe uma modificação no código genético dos atletas. Então é feita uma modificação para que ele seja mais forte, para que ele seja mais rápido. Então pode ser que daqui a algum tempo os meus netos queiram ter filhos que tenham um código genético modificado, para que eles sejam mais inteligentes, para que eles sejam mais fortes, com menos doenças, etc, etc. Então, quem de nós aqui podemos responder se isso é bom ou se isso é ruim?